Naquela manhã, o café estava envolto em um silêncio incomum. Não o tipo de silêncio pacífico que você esperaria, mas um silêncio nascido de medo. Todos os clientes baixaram a voz. Os garçons e baristas se moveram rapidamente, mas com extrema cautela, e até o zumbido constante da máquina de café expresso foi abafado, tudo por causa da presença dele. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. O clique de vocês significa muito para mim. Sentado melhor mesa perto da janela estava Richard Carrington, um nome que inspirava partes iguais de admiração e pavor por toda a cidade. Ele era um empresário milionário, conhecido não pela generosidade, mas pelo seu temperamento volúvel, comportamento arrogante, padrões absurdamente exigentes. Sua chegada parecia uma nuvem escura se aproximando, lançando uma sombra sobre todo o espaço. Todos ouviram as histórias de como ele reduziu os funcionários às lágrimas, humilhou os gerentes na frente dos clientes e até mesmo levou um barista a pedir demissão imediatamente após uma única reclamação. O medo deles era bem fundamentado. Todas as manhãs ele pedia um expresso duplo com uma pitada de canela e a menor falha, seja um erro no serviço ou uma crema imperfeita, desencadearam uma explosão, como se tais pequenos erros fossem pecados imperdoáveis. Ninguém em aquele café não tinha testemunhado ou pelo menos ouvido falar de suas infames birras. Em uma ocasião, Richard jogou uma xícara de café no chão simplesmente porque a água estava muito quente para seus padrões, fazendo o jovem barista correr para a sala dos fundos em lágrimas e nunca mais voltar. Ele era famoso por demitir funcionários no local, indiferentes às circunstâncias ou aos pedidos de misericórdia. Em outra ocasião, quando o gerente, John Miller, não o reconheceu imediatamente ao entrar, Richard gritou alto, envergonhou diante de todos os clientes. Quem você acha que mantém este lugar, hein? Negócio? Se não fosse por clientes como eu, este pequeno café patético seria. Fechou há anos. Sua voz ecoou pela sala, deixando John Miller sozinho, a baixar a cabeça em silenciosa humilhação, seu rosto vermelho de vergonha. Histórias como essa se espalharam rapidamente, tornando Richard Carrington uma figura reverenciada por sua perspicácia empresarial e temido por sua natureza implacável e de sangue frio. Ao simples som de sua decisão, passos nos ladrilhos polidos, os funcionários ficaram tensos e os clientes se encolheram seus assentos, desesperados para evitar qualquer olhar perdido. Esta manhã não foi diferente. Exatamente às 7 horas, Richard apareceu em um terno azul marinho impecável. Sua gravata de seda não era uma milímetro fora do lugar. Ele entrou sem uma palavra de saudação e caminhou diretamente para sua mesa habitual, perfeitamente posicionado para supervisionar todo o café. Um servidor disparou para frente e enxugou com as mãos trêmulas enquanto tentava garantir que cada partícula de poeira tivesse sumido. O ar no café ficou mais pesado a cada segundo. Até a máquina de café expresso, antes barulhenta, parecia recuar. Silêncio. Os funcionários trocaram olhares tensos, não ousando falar acima de um sussurro. O gerente John Miller pairava atrás do balcão, batendo repetidamente num pano já úmido, com os olhos fixos em Richard como se estivesse se preparando para a batalha. Os clientes fingiam estudar jornais ou livros, mas seus olhos secretamente se voltaram para o homem poderoso. A ansiedade pairava sobre todos. Qualquer passo em falso poderia desencadear a ira de Richard, e ninguém poderia prever as consequências. Minutos depois, o jovem servidor retornou, com seu expresso duplo, as mãos tremendo tão violentamente que a porcelana ameaçava escorregar. Richard não se deu ao trabalho de agradecer. Você. Ele apenas olhou para a xícara, inspecionando-a em busca da menor falha. Oh! A garçonete abaixou a cabeça e se escondeu atrás do balcão enquanto todo o café prendia a respiração. A tensão atingiu seu ápice. Pico quando Richard levantou lentamente a xícara e tomou um pequeno gole. Seu rosto imediatamente escureceu, seu azul intenso, olhos congelando. Uma leve curvatura de seu lábio não sinalizou satisfação, mas o calmaria antes da tempestade. Ninguém ousava se mexer. Todos esperavam, sufocando naquela
Silêncio assustador, como prisioneiros aguardando sua sentença. Em um instante, o aconchegante. O café havia se transformado em uma prisão fria, com seus ocupantes pendurados por um fio. Sabendo que uma única palavra de Richard Carrington poderia destruir a vida de alguém. Ele pousou a xícara com um tilintar estridente que ecoou pelo silêncio, e então ergueu os olhos com fúria gélida. Naquele momento, todos entenderam. A tempestade chamada Richard Carrington estava prestes a atacar novamente. A tempestade chamada Richard Carrington começou uma nova, como se aquele pequeno café tivesse acabado de. Foi marcado por um turbilhão imparável. Na tensão crescente, todos os olhos em. A sala fixada na mesa perto da janela onde Richard tinha acabado de sentar seu café com aquele tilintar sinistro. Richard inclinou a cabeça, seu olhar afiado como um juiz prestes a dar um veredicto, inspecionando o expresso duplo à sua frente. O líquido marrom escuro girava em. A xícara branca e brilhante, o vapor subindo em suaves gavinhas e carregando o rico. Aroma, canela, como ele sempre pedia. No entanto, a expressão de Richard não traiu nada. Satisfação. Seus olhos ficaram gelados e ele franziu a testa enquanto examinava o café mais uma vez. Pediu um expresso perfeito. A voz de Richard soou fria e cortante. Afiado. Cada palavra pronunciada deliberadamente para que todos pudessem ouvir. Perfeito significa impecável em todos os sentidos, nem muito quente nem muito frio, sem nada faltando ou em excesso. Imediatamente os ombros do jovem barista que serviu Richard, Alex Bennett, de 19 anos, tremeu. Alex estava no café há menos de um mês. Seus traços gentis, pele clara e grandes olhos castanhos o faziam parecer vulnerável, facilmente dominado pelo poder e pela pressão. Alex abaixou a cabeça apressadamente, seus óculos escorregando pelo nariz enquanto gotas de suor apareciam. Ele agarrou a borda do balcão para se firmar, repetindo cada passo de sua preparação, medindo a água e o pó de café com precisão, inclusive verificando a temperatura 2 vezes. Mas diante do olhar frio e ameaçador de Richard, ele começou a duvidar de si mesmo. Richard não precisou esperar mais. Ele pegou a xícara, examinou-a. Da última vez, então, num gesto dramático e repentino, jogou com força no chão. Mesa. O estrondo ecoou pelo café como um tiro, assustando a todos. Este café é um insulto, berrou Richard, com o tom carregado de poder. Crueldade. Está muito quente, desequilibrado. Você acha que eu vim aqui para beber isso? Bebida medíocre? Outros clientes abaixaram a cabeça, evitando seu olhar como se seu olhar fosse o único. Poderia torná-los a próxima vítima. O medo permeava cada respiração. Todos. Sabia que confrontar Richard Carrington era como enfrentar uma fera enfurecida. Gerente. John Miller correu, esforçando-se para manter a calma, mesmo com suas mãos escondidas tremendo. Violentamente. Ele abaixou a cabeça e falou com uma voz trêmula, mas comedida. Eu estou. Sinto muito, Sr. Carrington. Vamos preparar outra xícara para você imediatamente. Richard levantou. Uma sobrancelha para John, desprezo evidente em seu rosto. Seus olhos de aço pareciam apertar o gerente com impotência. Levantando-se lentamente, ele examinou o café. Cuspiu. Outra xícara. Seu tom não gerou resposta, e John só conseguiu abaixar a cabeça em silêncio. Submissão. John Miller era um homem de rosto gentil, na casa dos 40 anos, óculos apoiados no nariz. Conhecido por sua paciência. Ele administrou este café por 8 anos e resistiu. Muitas crises. Mas enfrentar Richard Carrington sempre o deixava esgotado e humilhado, forçado a suportar duras. Insultos sem refutação. Você sabe, Miller, Richard continuou, sua voz caindo apenas o suficiente para carregar um tom ameaçador. Eu poderia limpar este café. O mapa em uma semana, vocês todos estariam desempregados e nunca mais encontrariam trabalho depois que eu arruinasse sua reputação. O rosto de John empalideceu diante da ameaça flagrante. Ele não ousou encarar Richard, mal respirando. Ele conhecia Richard. Poderia e iria executar essa ameaça, e o desamparo o esmagou. Richard sentou-se novamente, a raiva e a arrogância ainda estampadas em seu rosto. Ele
Fez sinal para o barista preparar novamente seu expresso. Sua voz agora era um comando claro, não permitindo mais erros. Uma última chance. Um expresso duplo perfeito. Impecável em todos os detalhes. Entendido? Sim, Sr. Carrington, respondeu John suavemente, com a voz trêmula enquanto seus olhos. Correu em direção a Alex, cujo rosto estava pálido de medo. Faremos o nosso melhor. Richard não disse mais nada, apenas olhou para a janela com cara de aborrecimento. Ele sabia do poder e da influência que exercia aqui, e não se importava com quão aterrorizados ou impotentes estavam seus funcionários. Sei, tio. Para ele, a dominação era primordial, e ele faria qualquer coisa para reivindicá-la. Mais uma vez, o café caiu em um silêncio pesado, o medo no coração de todos, crescendo a cada momento, e todos sabiam que este era apenas mais um dia comum em a longa série de tempestades de Richard Carrington. No silêncio sufocante que preenchia. No café, Richard Carrington recostou-se, olhando pela janela com um ar presunçoso. Satisfação, totalmente indiferente aos olhos trêmulos que evitavam seu olhar frio. Atrás do balcão, Alex Bennett, de 19 anos, preparava freneticamente um segundo expresso duplo em um estado de pânico absoluto. Ele se movia como uma máquina, cada movimento tremendo com a pressão, cada gota de café caindo na xícara branca imaculada carregada de tensão. No balcão de atendimento, Emily Carter, com apenas 20 anos e apenas uma semana de trabalho. Seu trabalho assistiu à injustiça se desenrolar diante dela pela primeira vez. Seu coração, constrição de dor. Desde que entrou neste café, ela nunca se sentiu tão. Medo sufocante. Emily era magra, com pele morena rica e olhos escuros e poderosos que brilhavam com determinação. Seu cabelo preto naturalmente cacheado era, cuidadosamente puxado para trás, revelando um rosto oval definido por traços resolutos, sinais de uma força interior sempre pronta para defender o que é certo. Em sua mão, ela ainda segurava uma pequena bandeja de cappuccinos fumegantes, mas seus olhos estavam fixos em Richard, sua expressão sombria de desconforto. Ela cresceu nos bairros pobres do sul de Chicago, onde ruas estreitas, ruas cheias de injustiça, racismo e pobreza. Sua mãe, Patrícia Carter, uma mulher feroz e resiliente, trabalhou até a exaustão por 20 anos para criar e educar sua única filha. A lição constante de Patrícia tinha sido: ninguém tem o direito de ferir sua autoestima, não importa o quão rico você seja, ou poderosos eles são. O respeito não é uma mercadoria para ser comprada ou vendida. É direito básico com o qual nascemos. Essas palavras criaram raízes profundas em o coração de Emily, nutrindo nela a coragem de resistir às injustiças da sociedade. Ela cresceu sabendo que, seja rico ou pobre, negro ou branco, cada pessoa merecia respeito e tratamento justo. No entanto, a cena diante dela era devastadora. Raiva explodiu dentro de Emily enquanto ela observava Alex, um recém-chegado como ela, tremer de medo. Lágrimas sob a opressão descarada de Richard. Ela viu as gotas de suor no rosto de Alex, testa e o desespero impotente nos olhos do gerente John Miller enquanto ele se curvava. Sua cabeça suportou humilhação pública. Essa visão acendeu uma indignação feroz. Em Emily, fios de tensão serpenteando por seus nervos como um arco tenso. Sua respiração acelerou e seu coração batia forte no peito. Ela não conseguia mais. Não podemos mais sentir indiferença ou aceitar essa injustiça em silêncio. Mas o não dito, a regra aqui era clara. Ninguém ousava desafiar Richard Carrington. Todos entenderam que contrariá-lo significava arriscar o emprego, ou pior, ter. Toda a sua vida foi virada de cabeça para baixo por seu poder aterrorizante. Seus colegas de trabalho tinham. Avisou-a repetidamente para ficar em silêncio, para baixar a cabeça, não importando quão irracionais suas exigências se tornassem. Emily não podia cumprir essa regra. Ela não trairia o respeito próprio e princípios que sua mãe tanto trabalhou para incutir. Ela entendia o perigo de falar para fora, mas uma força maior, um chamado urgente à justiça surgiu dentro dela, superando todos os medos. Sua decisão veio num piscar de olhos, sem hesitação.
Emily colocou a bandeja de cappuccino na mesa mais próxima, respirou fundo e seu. Os olhos brilhavam com coragem resoluta. Ela se virou e deu um passo à frente em direção à mesa de Richard Carrington. Cada passo era firme e confiante, mesmo quando cada olhar no café se estalava. Para ela, com espanto e pavor. Alguns funcionários trocaram olhares de pânico, silenciosamente pedindo que ela parasse, mas ela permaneceu implacável. Seus olhos estavam fixos em Richard, o rico, homem poderoso, sentado como se nada pudesse perturbar seu domínio, sem saber que pela primeira vez seu controle absoluto. Aqui, estava prestes a enfrentar um verdadeiro desafio. Emily sentiu seu coração bater mais forte do que nunca. Ela não sabia o que aconteceria quando estivesse diante dele, nem como ele reagiria uma jovem negra que ousasse confrontá-lo. Mas ela conhecia uma coisa. Se ela não falasse hoje, ela nunca se perdoaria. Naquele momento, o café estava em silêncio absoluto, todos os olhos seguindo Emily. Os passos ousados de Carter, os primeiros na sua história a quebrar a regra tácita. E Richard Carrington, o homem que todos temiam, os passos de Emily ecoavam suavemente, mas decisivamente pelo chão de ladrilhos brilhantes do café, quebrando o silêncio cheio de tensão como uma batida de tambor. Num instante, a sala congelou. Todos os olhos estavam fixos nela, a pequena mulher negra, caminhando em direção a Richard Carrington, o homem mais poderoso da cidade. A equipe ficaram parados no lugar, com os olhos arregalados de choque e medo, como se estivessem. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O gerente John Miller abriu a boca para impedi-la, mas sua garganta apertou e nenhum som saiu. Ele simplesmente ficou parado, ali, o suor batendo em sua testa e têmporas, impotente enquanto observava a jovem avançar na tempestade que ele mais temidos. Os clientes ficaram em silêncio. Suas expressões eram uma mistura de curiosidade, preocupação. Alguns sussurraram, mas ficaram em silêncio no momento em que Richard lançou um aviso frio. Olhar ao redor da sala. A essa altura, Emily já havia chegado à mesa. O que você acabou de me dizer? Você, um mero garçom, me dando sermão sobre boas maneiras. Emily permaneceu impassível, seus olhos destemidos e cheios de convicção. Ela respondeu, cada palavra gravada na atmosfera tensa. Não estou dando sermão. Você, Sr. Carrington, estou lembrando que nenhuma quantidade de riqueza ou poder lhe dá o direito de pisotear os outros. Cada um de nós merece respeito, mesmo alguém como eu, um simples servidor. Richard respirou fundo, seu olhar queimando Emily como se fosse queimá-la. No lugar, nunca antes ele havia enfrentado alguém que não se encolhesse diante de sua presença, muito menos um jovem e modesto servidor que ele nunca havia notado. Naquele momento, o café pareceu parar. Os corações pararam nos peitos e ninguém ousou respirar. Pela primeira vez, a autoridade aterrorizante de Richard Carrington foi desafiada por uma pequena e desconhecida servidora chamada Emily Carter, que teve a coragem de declarar que a dignidade humana não pode ser comprada ou negociada. Richard Carrington olhou para Emily. A surpresa inicial rapidamente deu lugar a uma onda sombria de raiva. Em sua vida de poder e privilégio, ele nunca havia experimentado uma humilhação como esta, especialmente nas mãos de uma jovem negra que ele acreditava não ter o direito de questionar sua conduta. Sua mão apertou a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele engoliu a fúria que ameaçava explodir. Criado em uma das famílias mais ricas e autoritárias da cidade, Richard foi ensinado por seu pai frio e pai inflexível que a força e o poder devem ser defendidos a todo custo e que os fracos devem sempre se curvar diante dos fortes. Esse credo guiou em sua vida inteira. Ele respirou lenta moderadamente, esforçando-se para recuperar seu compostura e autocontrole. Mas seu orgulho e raiva fervilhavam com tanta força que ele não pôde ceder. Em vez de desencadear um discurso público, ele escolheu uma arma mais cruel, cuidadosamente. Insultos elaborados visando a origem e a raça de Emily. Um sorriso de desprezo curvou seus lábios enquanto seus penetrantes olhos azuis a percorriam da cabeça aos pés, fazendo os espectadores estremecerem.
Senhorita Carter, ele começou, seu tom estranhamente calmo. Já ouvi falar de pessoas como você, aquelas que fazem um show de eles mesmos, mas no fundo estão cheios de insegurança e dúvida. Eu suponho que você queria provar que é especial me enfrentando, não é? Emily franziu a testa, mas manteve o silêncio. Reconheceu sua armadilha, uma tentativa de atraí-la para uma reação furiosa, e recusou, para morder a isca. Richard continuou, sua voz sedosa, mas cheio de malícia. Eu entendo, Emily. Pessoas na sua posição costumam passar por circunstâncias lamentáveis. Sem dúvida, sua mãe trabalhou incansavelmente para criá-lo, certo? Ela provavelmente trabalhou até os ossos, ensinando-lhe noções elevadas como justiça e dignidade. Mas, verificação da realidade, o mundo não é tão justo quanto você imagina. Há coisas que você nunca alcançará simplesmente por quem você é e pela cor da sua pele. Suas palavras odiosas reverberou através do silêncio sufocante, deixando os clientes profundamente inquietos. Alguns baixaram os olhos, envergonhados. Testemunhar tamanha injustiça aberta, mas com muito medo de intervir. Outros assistiam sem fôlego, como se testemunhando uma luta feroz entre duas forças opostas. Emily ficou perfeitamente imóvel, absorvendo suas farpas como lâminas invisíveis cortando seu coração. Ela sentiu seu peito apertar, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela pensou em sua mãe, a forte mulher inquebrável que sacrificou sua juventude para protegê-la e guiá-la. As palavras de Richard jamais poderiam destruí-la. A autoestima de Emily. Ela conhecia seu verdadeiro valor de uma forma que ele jamais conseguiria. Senhor Carrington, disse Emily, com a voz clara e inabalável, os olhos fixos. Para o dele. Eu entendo que você está tentando me ferir com esses comentários preconceituosos. Mas não vou deixar você insultar minha mãe ou minha herança. Sim, minha mãe trabalhou muito duro me criou, mas ela também me ensinou algo vital. Nunca se curve à injustiça. Ou para aqueles que usam o poder para esmagar os outros. Richard agarrou a mesa com ainda mais força. Seu rosto ficou vermelho de fúria. Emily continuou, seu tom mais forte do que nunca. Você tem razão. O mundo nem sempre é justo, mas isso não nos dá o direito de tolerar a injustiça. Não estou tentando me tornar especial. Estou simplesmente fazendo o que qualquer pessoa decente deveria fazer quando vê alguém sendo humilhado e oprimido. Suas palavras atingiram como um trovão, sacudindo todo o café acordado. Richard tentou manter sua máscara fria, mas estava claro que ele estava perdendo o controle diante da coragem inesperada dela. Eu realmente sinto pena de você, Sr. Carrington, continuou Emily. Porque você passou sua vida acreditando que riqueza e poder lhe dão liberdade para insultar os outros. Mas deixe-me garantir que o dinheiro nunca comprará respeito genuíno. Richard ficou imóvel, com raiva e confusão, deixando momentaneamente sem palavras. Naquele breve momento, Emily Carter abalou os alicerces de sua autoridade absoluta, e ele sabia disso. O café. A atmosfera parecia densa e carregada, cada respiração mantida em cativeiro. Todos os olhares permaneceram fixos no tenso confronto entre Emily Carter e Richard Carrington. Uma batalha de dignidade, autorrespeito e poder se revelando com intensidade impressionante. Quando Richard Carrington finalmente saiu do café, a pesada porta de vidro se fechou atrás, como o fim de uma batalha tensa. Mas para Emily, o silêncio que se seguiu não trouxe paz. Ela sentiu o peso do que havia feito na admiração, mas olhares temerosos de clientes e colegas de trabalho. Lentamente, ela se virou para o balcão de atendimento. Seus passos pareciam calmos, mas por dentro ela era um turbilhão de emoções conflitantes. Ela podia sentir todos os olhares sobre ela, alguns curiosos, a maioria silenciosamente reprovadora ou ansiosa pela defesa que ela havia montado em nome de outra pessoa. Ela ouviu sussurros atrás de si. Quem ela pensa que é? Desafiando Richard Carrington. Ela não deve saber quem ele é, ou ela está apenas excessivamente confiante. Aposto que ela será demitida em alguns dias. Aqueles murmúrios cortaram, para o orgulho de Emily como facas invisíveis.
Ela manteve o rosto composto, fingindo não ouvir, mas por dentro ela sentia uma profunda solidão e decepção. Ao enfrentar alguém tão poderoso, ela também ousou desafiar os preconceitos profundamente arraigados em todos ao redor dela. Baixando a cabeça, ela se concentrou em limpar o balcão, concentrando-se em cada movimento cuidadoso para afastar seus pensamentos intrusivos. Ela não lamentava o que tinha feito, mas sabia que estava mais isolada do que nunca. Embora ela esperava que estivesse grata agora, olhou para ela como se ela tivesse cometido um crime imperdoável. O gerente John Miller se aproximou, com o rosto cheio de preocupação e inquietação. Sua voz era baixo, mas carregado de implicações. Emily, eu sei que você teve boas intenções, mas você deveria pensar 2 vezes antes de fazer algo assim. Richard Carrington não deixa as coisas passarem facilmente. Estou realmente preocupada com você. Emily olhou para John, vendo os dois. Cuidado e gentil reprovação em seus olhos. Após um momento de pausa, ela respondeu, uniformemente, eu entendo, Sr. Miller, mas acredito que fiz a coisa certa. Aqueles preconceitos não eram falados em voz alta, mas eles a separavam de todos os outros. De repente, Alex Bennett, o jovem colega de trabalho que ela defendia, aproximou-se dela hesitante. Seus olhos mostravam gratidão e culpa. Emily, muito obrigada por se levantar. Para mim, sinto muito que você tenha ouvido essas coisas horríveis. Emily ofereceu-lhe um sorriso gentil e balançou a cabeça, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você não precisa se desculpar. Eu fiz isso porque todos merecem respeito, não importa quem somos ou que cor da nossa pele. Alex assentiu, olhando para Emily com admiração e reverência. Momento, Emily sentiu um pouco de seu fardo se dissipar. Ela reconheceu que mesmo enfrentando o isolamento, ainda havia aqueles que compreendeu o valor e o significado do que ela havia feito. Quando seu turno finalmente terminou, Emily caminhou para casa sob um céu de pôr do sol pintado de vermelho. Enquanto ela caminhava ao longo das ruas familiares, ela sentiu mais intensamente do que nunca o peso da batalha que havia escolhido. No entanto, sua determinação queimava, mais brilhante do que seus medos. Ela sabia que o caminho à frente seria solitário e desafiador, mas sua dignidade, autorrespeito eram coisas das quais ela nunca abriria mão. Mesmo que tivesse que ficar sozinha, Emily Carter não recuaria porque ela entendia melhor do que ninguém que aqueles que ousam ficar sozinhos contra injustiça são aqueles que realmente mudam o mundo. No mesmo momento, Emily saiu de o café, banhado pelo brilho ardente do crepúsculo, não muito longe, no luxuoso cobertura no topo de um arranha-céu, no centro da cidade. Richard Carrington sentou-se sozinho na penumbra, luz de sua ampla sala de estar, com um copo de uísque na mão. Normalmente, após cada demonstração de seu poder absoluto sobre os vulneráveis, ele sentiu uma profunda satisfação, como se fosse a prova definitiva do domínio que ele passou a vida construindo. Mas esta noite, esse sentimento o iludiu. Ele tomou um gole lento. A queimação ardente de vici descendo por sua garganta, numa tentativa de abafar o desconforto crescente em seu peito. Os olhos se voltaram para a janela, onde as luzes da cidade brilhavam como um campo de estrelas distantes. Mas lá dentro ele sentia-se vazio, profundamente sozinho. Ele não conseguia parar de reviver a imagem de Emily em sua mente, a jovem negra com aqueles olhos ferozes e as palavras cortantes que a surpreenderam tão completamente. O perturbou. A voz dela ainda ecoava em sua cabeça, clara como se tivesse falado apenas alguns momentos. Ele não conseguia entender por que as palavras de uma garota comum podiam afetá-lo tão fortemente. Richard sempre se orgulhou, ele próprio em oprimir os outros com suas palavras, de poder que ele exercia. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele se viu diante de uma combinação perturbadora de ansiedade e irritação. Resiliência de alguém que ele havia dispensado. As palavras de Emily ecoavam em sua mente. O dinheiro não lhe dá o direito de menosprezar os outros. Ele fechou os olhos, desejando que sensação de distância, mas quanto mais ele tentava, mais impotente se sentia. Dentro dele,
Uma luta feroz ocorreu entre seu orgulho e uma emoção desconhecida, a vergonha. Ele odiava essa sensação. Disse a si mesmo que não poderia ser abalado por uma garotinha, como Emily. Mas, no fundo, ele sabia que isso não era mais verdade. Levantando-se, Richard caminhou até a grande janela, olhando para as ruas abaixo com seu habitual olhar frio. Ele se convenceu de que Emily era apenas uma exceção, uma momentânea explosão de uma jovem inexperiente. Dificilmente vale a pena pensar mais. No entanto, quase instantaneamente outra parte dele se opôs. Emily não era nada parecida com outros. Ela o olhou nos olhos sem pestanejar, algo que ninguém jamais ousara fazer. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Recusava-se a perder tão facilmente. Para recuperar a sua confiança e reafirmar a sua autoridade, ele resolveu voltar ao café amanhã para reafirmar a sua domínio e pressão sobre todos ali, especialmente Emily, até que ela se curvou diante dele. Na manhã seguinte, Richard entrou no café com seu habitual ar de arrogância. Embora por baixo sentisse um estranho mal-estar, ordenou com mais criticidade do que nunca, examinando cada pequeno detalhe de a preparação de sua xícara. Mas cada vez que ele levantava a voz para repreender um garçom, o olhar firme de Emily brilhou em sua mente, fazendo hesitar e roubando seu tom de voz. Força usual. Ele percebeu que não importava o quanto ele negasse algo pequeno, mas algo inconfundível estava mudando dentro dele. Ele se sentia desconfortável com sua incapacidade de lançar insultos tão livremente quanto antes. Palavras que antes saíam de sua língua sem esforço agora pareciam forçadas. Afetado, e esse desamparo abalou profundamente. De fora, Richard permaneceu o homem mais rico e temível que Café já conheceu. Mas a verdade era que sua confiança estava se deteriorando, como se uma rachadura invisível tivesse se formado na muro orgulhoso que ele construiu ao seu redor. Enquanto isso, Emily continuou seu trabalho com profissionalismo dedicado, nunca desviando o olhar quando ele olhava em sua direção. Sua força silenciosa, a compostura o irritava ainda mais. Toda vez que ela o servia com calma e cortesia, ele se sentiu menor e seu orgulho ferido brilhou ainda mais. Richard tentou todos os truques que ele conhecia para se convencer de que Emily não tinha poder sobre ele. Mas quanto mais ele negava, mais claro ficava. Mudança em si mesmo se tornou. Suas palavras e ações familiares agora soavam vazias, e essa percepção o deixou mais impotente do que nunca. No fundo, ele entendeu que finalmente havia encontrado um verdadeiro adversário, um de pequena estatura, mas rico em coragem e dignidade, capazes de abalar até os alicerces todo o valor, sistema que ele passou a vida construindo. E por mais que tentasse negar, a rachadura em sua arrogância se abriu e, aos poucos, começou a mudá-lo de dentro para fora. Ao longo dos anos seguintes, nos últimos dias, o café estava tomado por uma atmosfera mais sufocante do que nunca. Richard Carrington começou a aparecer com mais frequência, e cada vez que se mostrava mais exigente e severo, seu olhar se voltava diretamente para Emily. A tensão deixou a equipe cada vez mais ansiosa e hesitante. Sempre que o serviam, todos sentiam que Richard estava intencionalmente aumentando a pressão para forçar Emily envergonhada e desamparada. Certa manhã, Richard entrou no café, sua expressão fria como gelo. Ele fez uma curva para sua mesa habitual perto do janela, seus olhos varrendo desafiadoramente Emily no balcão. Emily sentiu. Seu peito apertou de ansiedade, mas ela manteve um exterior calmo, seu olhar brilhante e resoluta, preparando-se para um dia de trabalho difícil. Com um baque forte, Richard jogou sua pasta de couro na mesa e chamou o gerente John Miller com um gesto autoritário. Miller, preciso falar com você em particular hoje. John veio correndo, com o rosto pálido de tensão. A voz de Richard soou alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Eu acho que os padrões de serviço aqui despencaram. E eu sei por quê. É por causa daquele funcionário, disse ele, acenando com a cabeça, friamente em direção a Emily. Quero que ela saia deste café imediatamente. Senão, eu garanto que usarei cada grama do meu poder para fechar este lugar. Todos os olhos se voltaram para o orador, Henry Thompson,
um senhor idoso que veio aqui todas as manhãs para tomar café. Ele se levantou lentamente, mas com porte majestoso, seu olhar fixo em Richard, sem medo. Richard estremeceu e franziu a testa em desconforto. Senhor Thompson, isso não é sua preocupação. Henry Thompson sorriu gentilmente, sua voz quente, mas resoluto. Ah, mas é... Richard, você pode não. Lembra, mas alguns anos atrás você me humilhou deliberadamente em uma festa da empresa e me custou a dignidade. Eu fiquei silencioso por muito tempo, permitindo que você insulte e machuque as pessoas à vontade. Richard fez uma pausa, claramente surpreso com este desafio inesperado. Ele ergueu uma sobrancelha, tentando, para retomar o controle. Isso foi há muito tempo, Sr. Thompson, e eu não acredito que você tenha o direito de intervir hoje. Henry se aproximou, seus olhos brilhando, com determinação. Eu tenho direito, Richard. Hoje eu recusei-me a ver você intimidar uma mulher inocente por mais tempo. Ela demonstrou coragem ao enfrentando sua arrogância e injustiça, e eu ficarei com ela. As palavras de Henry foram como um raio de luz cortando a escuridão do café. Alguns. Os clientes começaram a concordar com a cabeça. Seus olhos se encheram de simpatia e admiração por Emily. Um por um, eles se levantaram para defender a jovem, deixando Richard visivelmente atordoado. Uma mulher de meia-idade, a senhora Margaret Collins, falou com firmeza. Concordo com Sr. Thompson. Emily fez a coisa certa. Você não pode continuar abusando da sua riqueza e poder para tratar as pessoas cruéis. Então um jovem sentado perto da janela se levantou. Para cima. Emily não fez nada de errado. É hora de alguém lhe dizer, Sr. Carrington, que você não pode menosprezar as pessoas para sempre. Richard ficou paralisado. Seu rosto corou, com vergonha e raiva. Pela primeira vez na vida, ele enfrentou oposição pública. De tantos, ele podia sentir seu poder se esvaindo, sua autoridade habitual não. Tempo suficiente para intimidar aqueles ao seu redor. Emily observou, seu coração inchando de emoção e gratidão. Estranhos se levantaram para defendê-la, para defender a justiça e a dignidade, os mesmos valores em que sempre acreditou e lutou por. Percebendo que havia perdido o controle da situação, Richard se virou e atacou, para fora do café, sem ousar olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás dele, o café explodiu em lágrimas e aplausos, cheio de alegria e alívio. Emily sentiu lágrimas. Arderam os olhos enquanto ela oferecia um sorriso sincero a todos que a defenderam. Naquele momento, ela compreendeu que, embora o caminho à frente ainda fosse desafiador, ela não estava sozinha. O poder da coragem e da justiça havia triunfado e, daquele ponto em diante, nada mais poderia fazê-la baixar a cabeça. Quando a porta de vidro se fechou atrás de Richard Carrington, o som pareceu ecoar infinitamente pelo pequeno espaço do café, marcando a primeira vez que a cidade, o homem mais poderoso, recuou em completa humilhação. A cada segundo que passava, o habitual, tensão sufocante aliviada, substituída por uma nova sensação de alívio e liberdade. Emily permaneceu onde estava, com o coração batendo forte a cada batida. Ao redor dela, aplausos suaves começaram e olhares calorosos de apoio foram direcionados a ela. Isto foi mais do que uma vitória pessoal de Emily. Foi um triunfo coletivo para todos os que suportaram a opressão e permaneceram em silêncio diante do poder de Richard Carrington. Enquanto isso, Richard saiu do café em disparada, agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sua raiva era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Já sentiu. Seu coração batia violentamente e sua respiração estava rápida e raivosa. Ofega. Ele não se sentia tão impotente há anos, e isso deixava completamente nervoso. De volta à sua cobertura familiar e luxuosa, Richard entrou na sala de estar silenciosa. Tirou seu casaco caro e se jogou no sofá de couro, olhando fixamente para o nada. Pela primeira vez, Richard Carrington, o homem que sempre esteve no auge do poder, reverenciado e temido, percebeu que havia sido derrotado pela força coletiva daqueles que ele antes rejeitava.
Quanto mais pensava, mais inquieto ficava. As palavras ousadas de Emily e os clientes. Desafio unido repetiu-se em sua mente, impossível de abalar. Ele viu como seu. A arrogância havia construído um muro invisível entre ele e todos os outros. As pessoas o temiam, mas não o respeitavam, ou cuidar dele. Ele se levantou, caminhou lentamente até a janela e olhou para baixo, para as luzes cintilantes da cidade. Uma profunda sensação de isolamento e solidão invadiu seu coração. Pela primeira vez, Richard entendeu que não importa quão rico ou, por mais poderoso que fosse, ele não podia comprar lealdade ou afeição genuínas, coisas que ele tinha perdido inadvertidamente por seu próprio comportamento. Nos dias seguintes, o pequeno café, onde Emily trabalhava, parecia renascer em uma atmosfera de frescor e liberdade. A equipe não ficava mais rígida quando a porta se abria, e os clientes se sentiam confortáveis conversando novamente, rindo, ecoando pelo ar, algo raro quando Richard estava por perto. No entanto, o mais surpreendente de tudo, Richard continuava voltando todas as manhãs. Só que desta vez, ele chegou com uma dor visivelmente. Ar mais suave, livrando-se de sua arrogância e irritação habituais. Ele sentava-se calmamente em seu canto habitual, tomando seu expresso lentamente, observando tudo, especialmente Emily, com um olhar pensativo. Às vezes, ele observava como ela trabalhava, como sorria para os clientes e como ela permaneceu equilibrado mesmo nos momentos mais tensos. Uma sensação estranha começou a agitar nele, algo como admiração misturada com perplexidade. Emily, a pequena jovem negra que ele antes rejeitava, agora prendia sua atenção com sua força, sinceridade e rara dignidade. Certa manhã, enquanto Emily colocava seu expresso diante dele, Richard encontrou ele mesmo falando com uma voz suave que surpreendeu até a ele. Obrigado, Emily. Emily fez uma pausa, surpresa, e então ofereceu um sorriso educado. De nada, senhor Carrington. Aquele breve momento trouxe a Richard uma sensação de tranquilidade que ele nunca havia conhecido. Pela primeira vez, ele percebeu que um único agradecimento sincero, por menor que fosse, poderia sentir-se profundamente reconfortante. Ele se perguntou quantos momentos assim havia perdido ao longo da vida. Daquele dia em diante, Richard não procurou mais dificultar as coisas para Emily ou qualquer outra pessoa. Ele manteve sua exterior severo, mas a tensão que ele carregava diminuiu consideravelmente. Sua mudança de comportamento fez com que aqueles ao seu redor se sentissem gradualmente mais à vontade em sua presença. Embora ele não estivesse totalmente integrado ainda, pelo menos ele não era mais o fantasma aterrorizante que todos um dia temeram. Richard também percebeu que a arrogância e o desprezo só aumentavam sua solidão. Algo dentro dele realmente mudou, graças à coragem e dignidade demonstradas por Emily. Embora ele não pudesse aceitar isso ainda, sua presença e ações abriram uma nova porta para ele, uma porta para o respeito e a compaixão genuínos. E assim, aos poucos, Richard Carrington, o homem que antes era considerado imutável, embarcou silenciosamente em uma nova jornada, uma em que, pela primeira vez, ele realmente buscou compreender o valor do respeito e da humanidade. Ao longo dos anos seguintes, dias, a presença gentil, porém significativa, de era simplesmente parte de quem ela era, incutido nela por sua mãe ao longo de anos de dificuldades. Embora Emily nunca procurou os holofotes, ela inevitavelmente se tornou um símbolo de coragem e força interior entre seus colegas e frequentadores do café. Sua história rapidamente se espalhou para além das paredes do café, contada como um claro testemunho de o poder do respeito próprio e da convicção moral. Dia após dia, os clientes a encontravam, com olhos calorosos e admirados, como se sua presença reforçasse sua fé em bondade em meio às injustiças da vida. Certa manhã, Emily estava limpando cuidadosamente mesas abaixo quando ela percebeu que Richard a observava. Seu olhar não estava mais fixo, sua antiga ameaça ou desdém, mas transmitia uma curiosa admiração. Emily não se virou. Ela ofereceu-lhe um sorriso gentil e um aceno educado. Então, retomou seu trabalho. Richard parou por um momento antes de retribuir o aceno com um
Uma pequena inclinação de cabeça, quase tímida. Embora breve, a troca foi profundamente significativo. Marcou um reconhecimento tácito de um homem que antes dispensava todos, agora aprendendo a respeitar o outro, mesmo que seja apenas uma jovem comum em um pequeno café. Daquele dia em diante, Richard passou a prestar muita atenção em como Emily interagia com clientes e colegas de trabalho. Ele começou a notar pequenas coisas que nunca havia apreciado antes, como ela silenciosamente ajudava Alec sempre que ele vacilou, como ela gentilmente confortou um cliente idoso em perigo, ou como ela permaneceu composto durante a correria da manhã. Cada pequeno ato sincero gradualmente reformulou sua percepção dela e, por extensão, de como ele tratava aqueles ao seu redor. Então, uma tarde, quando Emily estava prestes a sair do seu turno, Richard chamou-a para sua mesa. Seus olhos eram inesperadamente sinceros. Emily, posso te perguntar uma coisa? Assustada, Emily assentiu, respeitosamente. Claro, Sr. Carrington. Ele hesitou por um momento, uma expressão que ninguém tinha. Já tinha visto em seu rosto antes falando em um tom suave e sincero. Como você está tão forte? Eu realmente não entendo. Emily olhou para ele por um momento. Então, respondeu gentilmente, com os olhos cheios de honestidade. Talvez seja por causa da minha mãe. Ela me ensinou que a verdadeira força não vem do poder ou da riqueza, mas de manter a sua dignidade e respeitar os outros, não importa o quão dura a vida seja. Richard ficou em silêncio, como se absorvendo suas palavras. Em sua mente, uma profunda admiração estava se enraizando. Ele começou a perceber que a atitude de Emily era algo que ele não tinha há muito tempo. Ele reconheceu que toda a sua riqueza, poder e status nunca lhe trouxeram verdadeira felicidade ou paz porque sempre vieram acompanhados de medo e solidão. Daquele dia em diante, Richard fez mais do que observar Emily silenciosamente. Ele começou genuinamente a ouvi-la, mesmo que apenas através das breves conversas que compartilhavam enquanto tomavam café. As palavras simples de Emily se tornaram lições preciosas, diferentes de tudo o que ele já havia aprendido. Encontrada em seu mundo de riqueza e autoridade, os outros funcionários notaram essa transformação sutil em Richard como, bem, eles o cumprimentaram com menos apreensão, sentindo-se até à vontade em sua presença. Mais importante ainda, eles olhavam para Emily com renovado respeito e admiração. Isto, jovem mulher, através de sua coragem e força interior, conseguiu o que antes era impossível, levando a cidade mais homem poderoso e gostoso para refletir sobre si mesmo. Emily nunca se propôs a fazer nada disso. E, no entanto, ela, sem saber, tornou-se um ícone, um símbolo de força, respeito próprio e crença nas melhores qualidades da humanidade. E Richard Carrington, pela primeira vez em sua vida, curvou voluntariamente a cabeça para esse poder, um poder não de dinheiro ou influência, mas de dignidade e compaixão. Quanto mais Richard observava Emily em silêncio, mais ele reconhecia a força genuína por trás de cada um de seus pequenos ações pensativas. Num final de tarde, enquanto o pôr do sol pintava de dourado as esquinas familiares, Richard encontrou uma conversa entre Emily e uma cliente regular no balcão, a senhora Margaret Collins, a mulher mais velha que certa vez se levantou para defender Emily. Sem querer, Richard se viu parado atrás de um grande pilar perto da entrada do café, sem querer escutar, mas a voz gentil de Emily chamou sua atenção. Atenção! Ela estava contando à senhora Collins sobre sua mãe, Patricia Carter, a mulher que a criou sozinha em meio à pobreza e às dificuldades. A história daqueles dias extenuantes em que sua mãe trabalhava em 2 ou 3 empregos por dia, exausta, mas nunca se rendendo. Sua dignidade deixou Richard sem palavras. Ela sempre me disse que não importa o quão pobres éramos, nunca devemos perder o respeito próprio, disse Emily, com a voz cheio de orgulho e emoção. Eu vi as pessoas menosprezando-a, mas ela nunca se curvou. Sua cabeça ou traiu sua crença no que era certo. Esse é o mais precioso, coisa que ela me passou. Richard ficou paralisado, sentindo como se seu coração tivesse foi espremido por uma verdade dolorosa.
As palavras de Emily atingiram profundamente seu alma, a parte há muito enterrada sob camadas de arrogância e indiferença. Ele se lembrou das vezes em que usou seu poder e riqueza para machucar os outros, assim como as pessoas a trataram mal a mãe de Emily. De repente, ele percebeu algo aterrorizante. Ele tinha sido cúmplice dessa mesma injustiça. Lembrança de funcionários que ele demitiu pelos menores erros, de pessoas que choraram silenciosamente sob seu tratamento severo e insultuoso. Palavras passaram diante dele, lembretes assombrosos de sua insensibilidade passada. Naquela noite, de volta à sua luxuosa cobertura, Richard sentou-se na escuridão, sem acender uma luz ou pegar seu copo de uísque de costume. Ele simplesmente se encarou em silêncio, imaginando como ele havia se tornado aquele homem. Figura rica, mas solitária, poderosa, mas não amada. Ele viu claramente que seu orgulho e frieza, características que ele havia usado por muito tempo como emblemas de honra, o mantiveram isolado de todos. Agora, a dignidade e a resiliência inabaláveis de Emily se destacavam repetidamente em sua mente, um lembrete severo, mas humano, do que ele havia perdido, a capacidade de empatia e conexão com os outros. Ele se lembrou do orgulho e da coragem de Emily. Olhar na primeira vez que ela ficou diante dele, ousando dizer verdades que ninguém mais diria. Naquele momento, ele tinha sido conquistado por um poder que o dinheiro e a autoridade nunca poderiam comprar, coragem e sinceridade. Richard se levantou e caminhou até a janela, olhando para as ruas familiares agora, envolto em escuridão. As luzes distantes da cidade não ofereciam conforto. Em vez disso, eles sublinharam seu profundo isolamento. Ele percebeu que a vida que havia construído, aparentemente completo, na verdade era vazio e sem sentido, um resultado direto de como ele havia tratado aqueles ao seu redor. No fundo de seu coração, uma vergonha poderosa começou a espalhar. Ele sentiu vergonha da coragem de Emily, da jovem que havia superado os obstáculos da vida sem perder. A partir daquele momento, Richard decidiu que não seria mais o homem que todos temiam. Em vez disso, ele queria ser conhecido como alguém que realmente ouviu, que teve empatia e que honrou a dignidade dos outros. Uma transformação desencadeada pela coragem e sinceridade de Emily Carter. Reflexões profundas sobre sua passado e o dano que ele causou gradualmente se tornou um fardo insuportável para Richard Carrington. Todas as manhãs, ao entrar no café, ele sentia mais intensamente do que nunca a mudança silenciosa, porém poderosa, ocorrendo dentro dele, uma que ele sabia que não poderia mais. Não se esconder mais. Certa manhã, quando a primeira luz se filtrava em todos os cantos do café, Richard entrou com um ar invulgarmente calmo e pensativo. O café caiu em silêncio quando todos o viram ir direto para o balcão, onde o jovem barista, Alex Bennett, estava preparando o café. Alex congelou, seu rosto empalidecendo de medo enquanto Richard se aproximou. Richard respirou fundo, olhou para Alex com uma transparência que nunca havia mostrado antes e falou com uma voz gentil. Alex, posso falar com você por um momento? Alex piscou surpreso. Sua expressão era uma mistura de dúvida e confusão. Mas ele assentiu lentamente. Sim, Sr. Carrington. Richard hesitou por um segundo. Então, continuou em um tom caloroso e sincero. Quero me desculpar com você, Alex, por as palavras e ações desrespeitosas que uma vez dirigi a você. Eu sei disso. As coisas te machucam, e eu realmente sinto muito. O café parecia congelar na casa de Richard. Pedido de desculpas inesperado. Os olhos de Alex se arregalaram em descrença. Seu bochechas coradas de emoção e vergonha. Senhor, eu não sei o que dizer, mas obrigado por dizer isso. Richard gentilmente colocou a mão na de Alex. Ombro, um gesto sincero que comoveu todos os presentes. Não, sou eu quem deveria agradecer pela sua paciência e gentileza durante todo esse tempo. Eu espero que você possa me perdoar. Os olhos de Alex suavizaram e ele começou o sorriso mais genuíno que alguém já tinha visto nele. Eu perdoo, Senhor Carrington. Obrigado por dizer isso. A tensão no café se dissipou.
substituído por um brilho quente que preencheu o pequeno espaço. Mas Richard não havia terminado. Ele se virou e caminhou em direção ao centro da sala onde Emily estava servindo uma mesa de clientes, seus olhos brilhando com determinação e honestidade. Emily sentiu que algo estava diferente. Ela pousou a bandeja, olhou para Richard de surpresa e para todo o café. Virou-se para observar o que aconteceria a seguir. De pé diante de Emily, a voz de Richard soou clara e emocionalmente. Emily, eu te tratei injustamente, sem respeito, e isso foi completamente errado. Hoje, quero me desculpar com você. Desculpe por tê-lo insultado e ferido sua dignidade. Emily olhou para ele por um momento, seus olhos brilhando com profundo sentimento. Então, gentilmente respondeu: eu te perdoei há muito tempo. Senhor Carrington, agradeço-lhe sinceramente por este dia. Richard continuou, com a voz, ficando ainda mais comovente à medida que o café ficava em silêncio absoluto para ouvir. Eu, uma vez acreditei que poder e riqueza me dariam tudo, mas eu estava errado. A pessoa que me ensinou a maior lição sobre auto-respeito e valor humano é você, Emily. Sua coragem e a resiliência me mostrou meus próprios erros e serei eternamente grato. As palavras de Richard deixaram todos no café atordoados de emoção. Alguns mais velhos. Os clientes enxugaram as lágrimas silenciosamente. Alex sorriu sinceramente e até mesmo John Miller, o gerente que suportou a maior pressão de Richard, sentia-se mais leve do que há anos. Gradualmente, um por um, os clientes aplaudiram, suas palmas aumentando em ovação sincera. Emily sentiu a sinceridade em cada palavra. Falou. Ela se aproximou dele e sussurrou: estou tão feliz que você entendeu. Isso, Sr. Carrington. Acredito que todos merecem uma segunda chance. Richard assentiu suavemente, seus olhos refletindo um alívio e uma paz que ele não tinha conhecido há muito tempo. Naquele momento ele percebeu que um pedido de desculpas genuíno não é um sinal de fraqueza, mas a verdadeira força, uma força que nasce da coragem de enfrentar a própria erros e a honestidade de assumi-los. Todos no café naquele dia iriam lembrar para sempre do momento emocionante em que o homem mais poderoso e temido entrou pela porta e curvou a cabeça em sincero pedido de desculpas a uma jovem que se levantou com coragem, dignidade. Seu ato de contrição foi mais do que um simples pedido de desculpas. Abriu um capítulo para todos ali. Um capítulo de reconciliação, respeito e compaixão. E a pessoa que inspirou essa mudança profunda não foi outra senão Emily Carter, que a partir daquele momento tornou-se um belo símbolo do poder do respeito próprio e da dignidade humana. A partir do momento em que Richard Carrington curvou a cabeça em sincero pedido de desculpas a Emily, algo verdadeiramente especial começou a acontecer. Raiz crescer silenciosamente entre eles. Ninguém no café jamais imaginou que dois pessoas se pareciam tão opostas, um homem poderoso que uma vez desprezou todos, a outra uma jovem mulher de coração valente e respeito próprio e inabalável. Poderiam gradualmente formar um vínculo construído com base em respeito e confiança genuínos. Nos dias que se seguiu, Richard continuou a visitar o café regularmente, mas agora a alegria profunda que ele não sentia há muito tempo. Isso mesmo, e espero que a história não termina aqui. Quero que todos saibam que a coragem e a dignidade sempre triunfarão sobre o poder e opressão. E espero que qualquer pessoa que testemunhe isso mantenha a fé no que é bom e tenha coragem de defender isso. O café estava cheio de um calor raro naquela manhã. Os frequentadores assentiram silenciosamente. Acordo, seus olhos cheios de emoção. Todos entenderam que estavam testemunhando a mensagem mais poderosa e profunda de todas. Cada um de nós tem o direito e a dever de defender a justiça e honrar a dignidade e a justiça de cada pessoa. Esse é o legado duradouro que Emily e Richard construíram juntos por meio de sua história. Não apenas a sua, mas a história de todos que o viram ou ouviram. E você, que está lendo isso, lembre-se, a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas a coragem, da dignidade e a bondade dentro de cada um de nós. Seja ousado, defenda o que é certo, mesmo que isso
Significa ir contra a multidão ou enfrentar a autoridade mais intimidadora. Por quê, hein? No final, as melhores coisas deste mundo sempre vêm de pessoas comuns que ousam viver com corações corajosos. Dignidade inabalável. Então, acabamos de compartilhar a comovente história da coragem e dignidade de Emily. Como uma jovem corajosa enfrentou a injustiça e mudou o coração de um homem poderoso, Richard Carrington. Esta história nos lembra que qualquer um pode fazer uma diferença profunda, desde que tenha a coragem de defender o que é. Certo? E você? Você já presenciou ou vivenciou um momento em que a coragem superou o poder? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se você achou isso, história significativa, curta e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para receber mais mensagens edificantes sobre coragem e gentileza na vida. Obrigado por assistir e até breve. O próximo vídeo.